Olá, meu nome é Machi. Sejam bem-vindos ao meu canal. E eu tenho uma pergunta pra você. Quantos vocês você tem? 5, 10, 50? Porque, honestamente, eu cheguei no ponto em que eu tenho personagens suficientes pra fazer uma cidade inteira. E, mesmo assim, a maioria deles passa o dia inteiro fazendo absolutamente nada. Eles existem, têm nome, design, lore, trauma, muitos traumas, e às vezes até árvore genealógica. Mas aí eu termino o desenho, posto nas redes sociais e eles voltam pra o limbo da minha pasta de arquivos. Então, hoje eu decidi trazer 20 coisas que eu gosto de fazer e que você pode fazer pra desenvolver os seus personagens ou simplesmente passar mais tempo com eles. Algumas são úteis, outras são bem divertidas, e algumas provavelmente vão acabar te dando mais ideias do que você consegue anotar. Uma coisa que eu percebi é que personagens costumam ficar muito mais interessantes quando você para de pensar apenas na história principal. Porque nem toda história precisa virar um livro, mesmo eu tentando me convencer do contrário. Nem toda cena precisa ser canônica. E às vezes eu só preciso jogar meus personagens numa situação aleatória e ver o que acontece. Então, vamos começar. Dica número 1. Jogue seu EC em um universo completamente diferente. Seu personagem vive num mundo medieval? Ótimo! Coloca ele pra trabalhar numa cafeteria, ele vai virar CLT. Seu personagem é um guerreiro, um mago poderoso? Pois agora ele é um estudante no ensino médio. Ou tente algo diferente. A história se passa no mundo medieval, mas agora coloca eles no mundo atual e num apocalipse zumbi. Por sinal, eu tenho muitas histórias de apocalipse zumbi. Eu gosto muito. É divertido quando você descobre sobre um personagem, o quanto um personagem pode mudar dependendo do cenário. Dica número 2. Dá um dia de folga pro teu personagem. Eu amo histórias dramáticas, eu tô falando sério. Não existe felicidade nas minhas histórias. Não mesmo, todos eles sofrem igualmente. Mas já parou pra pensar no que o seu personagem faz quando o mundo não tá acabando? Tipo, o que ele faz num domingo à tarde? Ele dorme, sai com os amigos, fica encarando o teto sem pensar? Às vezes essas cenas simples dizem mais sobre um personagem do que uma batalha épica. Dica número 3, essa é uma das minhas favoritas. Faça uma playlist no Spotify. Você não tem Spotify? Ah, tudo bem, faça uma playlist pro seu personagem, uma playlist de música. É maravilhoso. Escolhe músicas que combinem com ele, não apenas uma. Tipo, faz uma playlist com milhares de músicas. Em algum momento você vai encontrar alguma música e vai pensar: ah, mano, isso é literalmente ele ou ela. Dica número 4. Desenhe várias expressões. Expressão de felicidade, raiva, vergonha, desespero, pânico. E quando eu digo desenhar expressões, eu quero dizer expressões mesmo. Faz careta, faz eles sofrerem, faz eles parecerem ridículos. É divertido e ajuda a entender um pouquinho a personalidade deles. Dica número 5. Entreviste seu personagem. Finge que o seu personagem acabou de entrar num podcast e você é o entrevistador. Faz perguntas e depois responde como se você fosse o personagem. Não pensa demais, responde rápido, dá uma resposta ligeira. Muitas vezes as respostas espontâneas acabam revelando coisas que você nem tinha planejado, mas que parecem fazer muito sentido com o personagem. Dica número 6. Descubra o pior hábito dele. Todo mundo tem péssimos hábitos. Com certeza eu tenho vários. Tipo, ele pode deixar copos espalhados pela casa, talvez ser absurdamente competitivo, ou nunca responder mensagens, esse é o meu péssimo hábito. Pequenos defeitos tornam os personagens mais humanos. Agora ao contrário, dica número 7. Descubra os melhores hábitos dele. Porque ninguém é só defeito, né? Talvez ele sempre lembre de aniversários. Ele é aquele tipo de amigo que espera da meia-noite pra te desejar feliz aniversário. Talvez ele ajude as pessoas sem perceber, ou cuide dos amigos quando eles estão mal.
Pense nos hábitos que nem mesmo eles sabem. Dica número 8. Crie uma cena não canônica. Essa é uma das minhas favoritas, eu adoro fazer isso. Porque você não precisa se preocupar com a coerência, apenas pega o seu personagem e faça algo divertido. Um piquenique, uma festa, um karaokê, qualquer coisa sem regras. Até mesmo criar um baú do teu personagem fazendo algo que é muito distante da história original. Dica número 9. Já ia errar o número. Dica número 9. Desenhe a infância dele. Porque toda pessoa já foi criança, obviamente. E geralmente existem muitas respostas escondidas na infância. Talvez foi na infância que surgiu algum trauma do seu personagem. Como ele era tímido, bagunceiro, feliz. Bem, desenhe ele na infância. Dica número 10. Que é o contrário da número 9. Desenhe a versão mais velha. Avança alguns anos aí na frente, ele se tornou a pessoa que queria ou ele acabou virando alguém completamente diferente. Desenhe o personagem do jeito que você imagina que ele é mais velho. Dica número 11. Crie o quarto dele. Se você entrasse no quarto do seu personagem agora, o que você encontraria? O quarto de um personagem conta uma história inteira sozinha. E uma dica pra essa dica é você usar o The Sims pra fazer o quarto do personagem. Eu gosto e adoro fazer isso. Eu acho que fica maravilhoso. Dica número 12. Dê um animal de estimação. Isso revela muito sobre a pessoa. Qual animal ele escolheria e o mais importante, o animal sobreviveria ao cuidado do seu personagem? Tem alguns aí na minha lista de personagens que eu acho que os animais passariam sufoco, sinceramente. Dica número 13. Coloque o personagem em uma situação constrangedora. Porque de personagem sofrendo é pouco, né? Sofrimento é muito pouquinho, ele precisa de mais, né? E é uma situação engraçada, sendo bem sincera. Dica número 14. Faça uma foto em família. Não precisa ser algo muito elaborado, apenas uma foto em família. Como você imagina que é a família do seu personagem, uma família feliz, uma família com dificuldades. Faça uma foto em família. Dica número 15. Escreva uma cena feliz, porque eu sinto que muitos criadores, inclusive eu, esquecem disso. Personagens também merecem ser felizes de vez em quando. Por favor, sejam gentis com seus personagens. Dica número 16. Escreva uma carta. Pode ser para alguém que eles amam ou odeiam. É um ótimo jeito de entrar na cabeça do personagem. E é um jeito divertido de você elaborar um pouquinho a relação que ele tem com os outros personagens da história. Dica número 17. Crie um rival. Não vilão. Um rival. Alguém que desafia ele, que tira ele da zona de conforto, deixa ele irado, sabe? É divertido. Dica número 18. Transforme seus personagens coadjuvantes em protagonistas. Sabe aquele personagem secundário? Assim, mesmo que ele tenha sido criado como figurante, tenta imaginar como ele seria se ele fosse o protagonista e os outros personagens fossem os secundários. Isso pode gerar uma interação engraçada. Dica número 19. Faça uma capa de livro ou jogo. Imagine que ele acabou de ganhar a sua própria obra. Como seria a capa, o slogan, o título? Pense nisso. E dica número 20. Pergunte e se. Essa talvez seja a melhor dica do vídeo. É uma das minhas favoritas também. E se ele tivesse feito outra escolha? E se aquele evento na história nunca tivesse acontecido? E se ele conhecesse outro personagem? E se a história terminasse de outro jeito? Um simples e se já gerou metade dos meus projetos, sendo bem sincera. No final das contas, eu acho que criar personagens é menos sobre inventar pessoas e mais sobre descobrir quem elas são de verdade. Porque toda vez que você desenha uma cena nova, escreve um diálogo ou coloca eles em uma situação diferente, você aprende alguma coisa.
E aos poucos eles deixam de ser apenas um desenho e começa a aparecer alguém de verdade. Agora eu quero saber de uma coisa. Quantos vocês têm? Deixem aí nos comentários, eu quero saber, hein? Diga qual deles recebe mais atenção, porque definitivamente os meus personagens estão competindo por migalhas. Tadinho deles. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e me conta nos comentários qual foi a sua ideia favorita. Até o próximo vídeo de arte. Falou!